Imagine uma terra de florestas e lobos. Ao sul, cercado pelo maior império muçulmano da história, que avança consistentemente com uma avalanche de cimitarras e canhões. Alguns de fé e moral ilibada, outros tiranos que traem uns aos outros por poder. No meio, um pequeno principado chamado Valáquia, hoje parte da Romênia, mas que em certo momento se recusou a cair de joelhos. Eu sou o Arauto do passado, bem-vindo a uma história apoteótica, que contaremos a história de um homem no trono deste principado. De um lado, um cristão devoto, de outro, um homem tão violento que causou tanto pânico nos otomanos que até hoje seu nome inspira terror. Vlad Dracula, uma tradução possível, Vlad, filho do dragão, filho de Vlad Dracul, Vlad o Dragão, o verdadeiro senhor que inspirou Bram Stoker a criar o Conde Drácula, o vampiro. Mas pare tudo o que você sabe. Permita que este professor de história conte a história real do homem que se tornou uma lenda, Vlad o Empalador, um católico, um cristão, defendido por uns, odiado por outros. Mas ele não era um monstro sem alma que os livros de terror expõem. Para os católicos, ele é um herói. Para os islâmicos, ele é um monstro. Para eu e você, é um personagem de uma boa história. Então já dá um like para dar uma força e vambora. Nascido entre 1428 e 1431. Seu nome, Vlad, com a alcunha de Vlad III. Nascido em algum lugar da Transilvânia. Fontes históricas citam que foi numa cidadela. Perdoe-me o romeno, a cidadela de Sighisoara, na época um local vassalo do reino da Hungria. Seu pai, Vlad II, era um nobre valaquiano, ambicioso, que recebeu do próprio Sacro Imperador Romano o título de Dracul, ou o Dragão. Este fazia parte da Ordem do Dragão. É uma das muitas ordens de cavaleiros católicos que surgiram na Idade Média. A missão desta ordem era defender a cruz cristã e lutar contra os inimigos da ordem, principalmente os otomanos, no sudeste da Europa. Dracul não significava diabo, como muitos pensam hoje. Ele significava dragão. Mas, tanto no romeno quanto no germânico antigo, é possível que tenha essa comparação. Por quê? Porque, historicamente, na cultura católica, dragões são demônios. A própria imagem de São Jorge matando um dragão remete a isso, um cristão lutando contra um demônio. Por isso tem esta corruptela e essa associação. Mas na época, Dracul era um símbolo de força e proteção. E por isso Vlad III ficou conhecido como Dracula, ou o Filho do Dragão. Seu pai jurou defender a cristandade com sangue. E seu filho levou este juramento a um ponto extremo. O garoto Vlad, quando tinha algo em torno de 11 a 12 anos, as fontes divergem, teve a sua vida virada de cabeça para baixo. Em 1442, para garantir a lealdade do seu pai ao sultão, naquele momento um estado tributário de Murad II, Vlad e seu irmão mais novo, Radu, o Belo, foram entregues como reféns à corte otomana. Lá, os dois príncipes cristãos receberam uma educação militar de elite, aprenderam táticas, o arco, a espada, as estratégias, mas tentaram ensinar também a cultura otomana e a religião do Corão. Radu dizem que, por um lado, se encantou pela cultura e pela religião otomana e tornou-se o favorito para ser o sucessor de seu pai, Vlad II, como o líder da Valáquia. Vlad nutria um profundo ódio dos turcos. Ele viu os otomanos como uma força invasora de sua fé. Pode-se dizer que, segundo as fontes, ele via o Império Otomano como a maior ameaça à cristandade desde as Cruzadas. Em 1457, uma coisa estranha aconteceu. Guerreiros boiardos valaquianos, liderados por Vladislav II, se aliaram a João Corvino, um guerreiro que se elevou a duque e derrotou o pai de Vlad. Junto com o apoio da Hungria, derrotou e matou Vlad II e se tornou o líder da Transilvânia. Então, Vlad, em 1448, apesar de muita reticência em relação ao sultão, aceitou apoio financeiro para levantar uma tropa e invadir a Valáquia. Com o apoio otomano, ele tomou o trono de seu pai de volta por 2 meses. Mas João conseguiu se reorganizar com as tropas e apoio dos húngaros e retomou a Valáquia. Vlad então teve que fugir e passou alguns anos em exílio entre a Moldávia e a Hungria, sempre tramando o seu contra-ataque. Ironicamente, quase uma década depois, em 1456, com o apoio do próprio João,
que ironicamente havia matado seu pai, mas agora estava aliado dele contra os turcos, permitiu que Vlad marchasse sobre a Valáquia. E essa é uma história engraçada. Apesar de Vlad não gostar do João, porque foi aquele que permitiu que seu pai morresse horas, circunstâncias específicas que lutaram contra os otomanos acabaram causando essa questão, fazendo com que rivais, inimigos, tivessem que se aliar para retomar a Valáquia contra os turco-otomanos. Porque os húngaros tinham lutado contra os otomanos e perderam uma parte da Valáquia para os otomanos. Então Vlad foi apoiado pelo rei da Hungria e marchou sobre a Valáquia, apoiado desta vez pelo homem que o derrubou, e matou o seu rival, líder da Valáquia no momento, o Vladislav. E dessa vez assumiu o trono de forma definitiva. Qual foi o seu primeiro ato como senhor absoluto da Valáquia? Massacrar todos os boiardos, os nobres que traíram seu pai durante o governo. Segundo a lenda, aí nesse ponto já é uma parte mais de lenda do que de realidade, não podemos comprovar, na Páscoa de 1457 ou 1459, as fontes variam. Segundo a lenda, Vlad convidou centenas deles para um grande banquete. Homens e mulheres comiam e bebiam. E segundo a lenda, enquanto eles se alimentavam, Vlad, em um brinde, perguntou que quantos príncipes eles serviam. E os boiardos disseram que serviram a muitos príncipes. E Vlad disse que eles eram culpados da traição de todos estes príncipes. As portas se fecharam, soldados entraram e todos foram exterminados. Isso é mais uma lenda para criar o horror de Vlad, para assustar os inimigos otomanos que ele teria que enfrentar. Mas de fato ele matou muito dos seus traidores e opositores desta forma e tinha a tradição de empalá-los. Além disso, ele queimou e destruiu a vila de todos os seus opositores que traíram seu pai. Vlad tinha a visão que o terror, puro e simples, era a melhor forma de impedir a traição. Ele bem sabia disso. Um dos homens que tirou do poder o ajudou a retornar ao poder. Então a visão dele era o seguinte: o aliado atual é o inimigo futuro. Então ele sempre tem que pensar duas vezes antes de trair. Essa ideia é cruel, mas genial. Segundo as lendas, ele matou todos os homens presentes e escravizou todas as mulheres que foram neste jantar. Vlad, com este ato, centralizou todo o poder em seu nome, e nenhum outro nobre teria coragem de desafiá-lo neste momento. Mas ele não parou com os boiardos. Não. Todos que o desafiavam eram sumariamente exterminados, queimados e ou empalados. Há várias lendas e histórias, algumas comprovadas, outras meramente de cultura popular da época, que em certa época, por exemplo, ele empalou 41 saxões que recusaram a aceitar os monopólios de comércio que ele criou na Valáquia. E tem uma história famosa, que essa eu não posso confirmar se é verdade ou não, mas que certa vez ele reuniu todos os mendigos, colocou em um local fechado e tacou fogo. Mas isso pode ter sido mais uma lenda criada por ele ou posteriormente para torná-lo uma pessoa mais assustadora. Mas fato é, na Valáquia ele deixou bem claro que aqui ou você serve ou você morre. De qualquer forma, em 1452, Constantinopla finalmente cai, após uma batalha final que merece virar um vídeo e com certeza tornar-se-á um vídeo no futuro. Mas de qualquer forma, o líder otomano Mehmed II, ou Mehmed o Conquistador, mira agora a Valáquia, uma vez que a maior oposição que restava a ele foi derrubada, o Império Bizantino. O sultão exigiu que a Valáquia se tornasse um estado tributário, ou seja, permanecer independente, mas deveria pagar tributo financeiro e com tropas, e deveria permitir a livre passagem do exército otomano. O tributo era relativamente alto para a época. Fontes dizem que era entre 5 e 15 mil ducados de ouro e 500 a 1000 meninos para se tornarem soldados do corpo de janízaros do sultão. Mas as fontes variam. Embaixadores otomanos chegaram ao seu principado em 1461 e entregaram formalmente um ultimato exigindo a submissão ao Império Otomano. E, segundo as lendas, pois não prestaram respeito a ele exigindo isso, e por não removerem seus turbantes como uma forma de respeito, ele mandou pregar os turbantes em suas cabeças. E depois ele reuniu um exército de cavaleiros e homens de armas relativamente pequeno, entre 500 a 1000 homens, e invadiu a Bulgária otomana na época. Seus guerreiros mataram centenas e centenas de turcos, búlgaros, homens, mulheres e até crianças. Segundo informações, cortou orelhas, narizes e empalou centenas de pessoas. Mehmed II enfureceu-se e mandou uma invasão contra a Valáquia.
Em junho de 1462, ele reuniu um exército enorme. As fontes variam, mas entre 70 e 150 mil homens, incluindo janízaros de elite, artilharia pesada e o próprio Radu, o irmão de Vlad, convertido ao Islã e pretendente ao trono da Valáquia. Vlad reuniu um exército modesto, 5 mil cavaleiros e 25 mil homens de armas. E lembrando que as fontes podem variar. Varia sempre 5 mil a mais, 5 mil a menos, então entre 30 e 35 mil homens. Mas ele usou uma tática de terra arrasada. Ele queimou plantações, retirou o gado, envenenou poços e córregos de água. Os otomanos tiveram que avançar sobre uma terra morta. Além disso, Vlad liderava pequenos grupos de cavaleiros para ataques noturnos quando os otomanos estavam dormindo. Era literalmente uma guerrilha medieval. O clímax aconteceu na noite de 16 para 17 de junho de 1462. Um ataque noturno a Targovitsk, e perdoe novamente meu romeno. Vlad e seus cavaleiros entraram escondidos no acampamento otomano. Vlad e seus cavaleiros entraram escondidos no acampamento otomano com o objetivo de matar o Mehmed e tentaram chegar até a tenda do sultão, mas não conseguiram. O Vlad foi muito eficiente em causar esse terror. Claro, ele não tinha como derrotar os otomanos, mas ele causou muito desgaste. Mas o exército otomano era grande demais para ser parado. Vlad até pediu apoio de outros reinos cristãos, mas ninguém se prontificou a ajudá-lo. Vlad era objetivamente cruel. Todos os ataques que ele fazia em pequenos grupos menores muçulmanos, ele fazia questão de deixá-los esquartejados. Era uma tática de terror. Mehmed avançou até chegar à capital, mas quando chegou, segundo fatos históricos comprovados, ele viu o inferno na terra. Já ouviu falar da Floresta das Estacas? Até na história ficcional do Drácula tem essa história. Não se sabe exatamente quantas pessoas estavam, mas a lenda diz que 3 quilômetros de comprimento e largura teve pessoas empaladas em estacas. Mais de 20 mil corpos de turcos, búlgaros e colaboracionistas, inclusive traidores valáquios. Ainda tinha pessoas presas, vivas nas estacas. E vários corpos em decomposição, inclusive com pássaros fazendo ninhos nos cadáveres. E, segundo um cronista grego, Laônicos, quando Mehmed chegou e viu aquilo, ele falou: como posso derrotar um homem capaz de fazer tamanha crueldade? A guerra psicológica, bem ou mal, deu um sucesso. Ele conseguiu fugir, deixou a sua capital, mas deixou um rastro de terror. Vlad fugiu para a Transilvânia e foi preso pelo rei Matias Corvino da Hungria. Ele ficou mais ou menos 12 anos preso, de 1462 até 1435, em Visegrad. Foi nesse ponto que Vlad, que nasceu como ortodoxo, foi criado como ortodoxo, depois foi criado como islâmico, se converteu ao cristianismo católico romano. Alguns historiadores dizem que ele aceitou se converter ao catolicismo para poder selar uma aliança com a Hungria. Outros acreditam que ele, na verdade, realmente se converteu à variante católica do cristianismo. Inclusive, acredita-se que ele se casou de novo com a filha do Matias e teve 2 filhos, uma vez que sua primeira esposa foi morta no cerco da Valáquia. Então, em 1471, ele foi permitido uma última vez tentar reconquistar a Valáquia, e ele foi e fez. Ele invadiu pela 3ª vez o seu reino e novamente conquistou a Valáquia. Governou de dezembro de 76 até janeiro de 77, mas os otomanos não iam deixar barato. Após vários combates, ele foi cercado novamente por forças otomanas e traidores valaquianos, e ele morreu em batalha, foi decapitado. Sua cabeça foi cortada e enviada a Mehmed, que o empalou em uma estaca de madeira em Constantinopla. E o seu corpo, segundo as lendas da Valáquia, hoje da Romênia, foi enterrado no mosteiro Senagov. O Vlad tinha entre 45 e 50 anos quando morreu, mas o cara literalmente conquistou o próprio reino 3 vezes. Ele conseguiu derrotar o maior exército da época, o exército otomano, tanto em emboscadas quanto psicologicamente. Hoje, na Romênia, o Vlad Tepes não é visto como um monstro. Ele é um herói nacional. Ele é um símbolo de resistência cristã, tanto católica quanto ortodoxa. Apesar de ter sido cruel e causado muitas coisas violentas, as escolas da Romênia elevam o seu nome e dizem que ele, apesar de ser cruel com seus inimigos, ele era um líder muito gentil com o seu povo mesmo, com as pessoas que trabalhavam de fato. Isso é o que o governo romeno fala. E tem algumas fontes que dizem da sua bondade para com os seus, na mesma posição com a sua violência para com os outros. Mas e o mito do vampirão? Ele nasceu tanto pelos otomanos quanto pelos panfletos saxões e alemães durante a Reforma Protestante para desvalorizá-lo mesmo. Então tem uma guerra de propaganda no nome do Vlad.
Os católicos e os ortodoxos de Romênia valorizam muito ele e falam as partes boas dele, enquanto os turco-otomanos e os protestantes falam muito mal dele, o tornam um monstro. E é por isso que Bram Stoker, em 1897, criou o mito do Drácula. Mas a verdade é que ele foi um líder poderoso, determinado e realmente impressionante. Das 3 vezes ele teve exércitos menores e das 3 vezes ele conseguiu reconquistar sua terra. Com 30 mil homens, ele enfrentou um exército de 150 mil e venceu, entre aspas, pelo terror e pela fé, porque ele perdeu menos homens do que os otomanos. Claro, ele fugiu, mas causou grandes perdas quando perdeu seu trono pela segunda vez. E essa é a história de Vlad o Impalador. Se você chegou até aqui e gostou do canal, por favor, inscreva-se, curta, comente e vire membro, para que possamos contar mais histórias. Eu sei que tem muito canal de história no YouTube, mas história contada como uma narrativa, você só tem aqui. Obrigado e até a próxima.